Pessoal, continuando aqui na parte 2 da nossa aula, ok? Vamos entender um pouquinho sobre o início do processo de colonização, quando Gilberto Freire descreve a relação entre o colonizador e o índio, ok? Bom, ele parte dessa primeira ideia, de que o português lá na Europa, ele já é miscigenado. Ele tem uma grande influência dos mouros, ele tem uma grande influência dos judeus, já dispersos, né, por diversos países do mundo. Então, ele não vai apresentar uma identidade conformada. Quem vai desenvolver bastante essa ideia é o Sérgio Buarque, na nossa próxima aula. Mas, enfim, isso também está presente aqui no Gilberto Freire, né? O português já vem miscigenado. Quando ele chega aqui, ele vai ter a questão dos índios e, de uma maneira mais significativa, das próprias Índias, né? E ele vai dizer que essa chegada do português, ela é baseada numa ideia de uma adaptação, tanto no sentido de produção e de transformação do ambiente para efetivar o seu domínio, quanto também uma adaptação ao que está acontecendo aqui, né? Enfim, a maioria dos portugueses que vêm para o Brasil são de homens, né? Principalmente no início são totalmente homens, praticamente, há poucos registros de mulheres portuguesas, e eles vão chegar aqui e encontrar as Índias. Essas Índias vão ser empregadas para o trabalho, mas também para a formação de família. Só que isso não acontece de uma maneira romântica, não. O Gilberto Freire vai dizer que esse momento da história do Brasil é praticamente de um ambiente de intoxicação sexual, ok? Eu vou deixar uns trechinhos para vocês aqui. O europeu saltava em terra, saindo do barco, escorregando em Índia nua. Os próprios padres da companhia, que é a Companhia de Jesus, os jesuítas, precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. Ele está se referindo às Índias. Muitos clérigos dos outros deixaram-se contaminar pela devassidão. As mulheres índias eram as primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo esfregar-se nas pernas desses que supunham como deuses. Davam-se ao europeu por um pente ou um caco de espelho. A partir dessa relação, então, pessoas, a gente vai ver que a formação do povo brasileiro, a formação social brasileira, ela vai ter, primeiro, uma origem familiar. Então, eu vou estar formando esses núcleos, certo? Num segundo momento, começam a vir até as portuguesas, mas esse casamento entre as raças já está dado nesse primeiro momento, né? E aí eu preciso confirmar os valores desse dominador. Quem que é o dominador na relação entre a Índia e o branco? É o branco. Então essa família inicial, ela vai ser aquela controlada pelos valores do pai. E daí a gente tem a origem do patriarcalismo no Brasil, ok? Ele continua relevante mesmo quando eu tenho a vinda das mulheres portuguesas brancas para cá, tanto que no segundo momento a gente vai ver aqui a questão da traição e do senhor de engenho estuprando ou se casando até com escravas, continua bastante forte. Bom, como consequência disso, a gente vai ter dois caminhos aqui. Pensem sempre naquele balanço micro e macro que a gente falou antes. Os filhos desses casamentos entre as índias e os brancos, eles serão os mamelucos e eles serão fundamentais para o processo de interiorização do domínio português no Brasil, porque eles vão conseguir falar a língua dos indígenas, vão ter trânsito para tanto chegar, mas também estabelecer parcerias. Essas parcerias são importantíssimas para manutenção da extensão territorial do domínio português, né? Em diversos momentos onde o território do Brasil vai ser cobiçado por outras nações, são os índios que vão se dizer fiéis à coroa portuguesa e à fé cristã, e, portanto, aquela terra ali já é, então, percebida
não sem conflito, claro, já é percebida como um domínio português, o que ajuda, é fundamental, na verdade, para a manutenção territorial do Brasil, né? Então eu tenho essa questão dos filhos. Num outro lado, eu vou ter uma supressão quase que total da cultura indígena. Isso vai acontecer especialmente com a atuação dos jesuítas. Portanto, aqui nesses dois pontos, nesse ponto macro e nesse ponto micro, nós temos a religião, né, o catolicismo, como um grande amálgama para a formação da estrutura social brasileira. Mas detalhando um pouquinho o papel dos jesuítas nisso aqui, como é que eles vão fazer essa supressão? O Gilberto Freire também estuda isso em detalhes. Ele vai falar, por exemplo, dos aldeamentos jesuítas, onde eles têm a ideia de difundir a fé cristã, sequestrando, né, as tribos, e eles vão colocar essas pessoas presas, literalmente presas, em campos de concentração, para fazer o processo de catequização dessas pessoas. E eles ignoram, por exemplo, que eles estão prendendo povos diferentes, talvez até inimigos, sobre o mesmo espaço, né? Outra coisa que os jesuítas vão fazer é focar na catequização das crianças. Há diversos textos, não só no Casa Grande Senzala, né, mas que vão mostrar que é maior o sucesso quando os jesuítas convencem as crianças, os curumins, a falar sobre a fé dentro das aldeias. Então eles convertiam as crianças, que era um trabalho mais fácil de fazer, depois eles deixavam essas crianças voltarem para as aldeias deles, e aí essas crianças acabavam convertendo os adultos à fé cristã também. A mortalidade por diversas doenças, por assassinatos, claro, e também, muito importante, a proibição de casamentos, vamos dizer assim, de relações sexuais entre eles. Porque é muito claro a importância do casamento entre brancos e índios para se ocupar a terra. Vamos ver outro trechinho. E o certo é que sobre a mulher gentia, a indígena, fundou-se e desenvolveu-se através dos séculos XVI e XVII o grosso da sociedade colonial, em um largo e profundo mestiçamento, que a interferência dos padres da companhia salvou de se resolver todo em libertinagem, para, em um outro momento, regularizar-se em casamento cristão.